Olá, bem-vindos de novo ao Turncast. Hoje estamos com uma presença ilustre, né, Vitor? Isso aí. Hoje temos, ele é paranormal, ele é terapeuta quântico e várias outras coisas que ele vai Ator, falar. já... Meu, Se a gente queria fosse- eu ter metade desse Se a currículo. gente fosse, assim, falar de todas as profissões dele, a gente ia fazer uns 10 podcasts. Então a gente, assim, eu acho vai... que pelo menos 2 vai render, Nós vamos né? selecionar assim, né? Pra gente tentar fazer um, né? Mas a gente já vai marcar o segundo. Já tá marcando o segundo aqui podcast. Gente, vai ter assunto aí pra render pra caramba, né? Cortes não vão faltar. Então hoje gostaria de apresentar pra vocês Ivan Martins. Aê! Queridos, que bom estar com vocês aqui. Seja bem-vindo. Falando de amor, muito obrigado pelo convite. Vocês são muito queridos. Muito obrigado. E é um prazer estar aqui com vocês, estar aqui com os seus seguidores, né? Seus Sim. inscritos. É tão bom, né, gente? Sim, é bom criar essa comunidade, né? Demais. Falando de amor. Coisas boas, falando né? De prosperidade. Já tem coisas tanta coisa boas. ruim pela internet, a gente tenta pregar Nós coisas somos boas. o que pensamos, o que dissemos, né? O que dizemos, o que falamos, o dia a dia, né? O que ouvimos também. Sim. Então vamos selecionar isso aí. nosso canal tem esse propósito, né? Só trazer coisas boas, Coisas boas, motivadoras. Sim. inspiradoras e Sim. é isso. Então, se você gostar desse vídeo, já compartilha, já se inscreve, Comenta. já comenta, que a gente traz o Ivan depois. É isso aí. É Com isso outros aí. assuntos aí que a gente vai falar mais pra frente. Ivan, então, pra contextualizar, quem que é o Ivan Martins? Pra gente começar a situar as pessoas. Ivan Martins, aos 3 anos, é iniciado no oráculo, no tarô, por uma avó 3 bruxa. anos? Sim, por uma avó bruxa maravilhosa, uma pessoa que fazia processos de cura, né? As curandeiras da época. E era uma italiana e trouxe isso de uma tradição familiar, né? De muitas bruxas. E resolveu passar para o neto, né? Já passou no umbigo, né? Porque eles cortam o umbigo passando, essa questão... Tudo quântico, né, gente? Tudo é energia. E aos 3 anos eu sou iniciado nesse processo. Aos 6 eu passo por um EQM, uma experiência de quase morte, que eu não concordo muito, eu digo que eu tive uma experiência de morte. Que eu fui e voltei. Então não foi quase, eu fui e voltei. 6 anos de idade. E desde então eu vivo 2 vidas, né? Eu vivo a minha vida profissional no campo das artes, no campo... eu faço rádio, faço TV, faço muitas coisas, escrevo para cinema, escrevo para teatro, mas eu nunca consegui abandonar, não é, a minha questão espiritual. Não tem como abandonar, Não né? Senão o teve resto da vida como, não anda, né? Devido a essa experiência que você teve aos 6 anos, dessa... Acho que desde os 3 anos, Ou dos 3 né? anos que você teve essa... Mas depois, com essa questão da EQM, né? Então a coisa ficou muito mais forte, muito mais necessária, muito mais urgente. Não que eu não tenha negado, viu? Tentei correr disso, fui seminarista, sim, fui franciscano. Olha só como é que funciona legal. isso. Eu tentei fugir da magia de todos os jeitos. Mas não a teve magia, quando jeito. fala bruxaria, né? Porque o que é bruxaria? A bruxaria é a ciência não comprovada. E a ciência comprovada é a magia antiga, né? Então, quando você comprova a magia, ela se torna ciência. Tem uma explicação. Só né? você Tem uma na sua explicação. geração que recebeu esse dom? Não. Sim, É um dom? Da Pode minha ser família, sim. Como Eu não que sei posso se é um chamar? dom. A gente pode Gente, chamar? eu chamo de uma deficiência. Deficiência? Sim, Em que porque sentido? o ser humano nasceu para esquecer vidas passadas. Ah, tá. O ser humano nasceu para ver só aquilo que faz sentido nos 4 sentidos, né? Os 5 sentidos, tal. É aquilo ali. Então ninguém nasceu para ver além disso. Ninguém nasceu para ver nada além daquilo que a visão alcança, E é para uma ouvir mais responsabilidade, aquilo né? que a audição alcança. Ninguém nasceu para isso. Então você sentir tocar em alguma coisa que não está materialmente aqui, você sentir algo não material tocando em você, você ver algo que as pessoas comuns não veem. Por que comum? Porque comum é estar dentro do esquema geral, Da onde Matrix, todo mundo que o convive. pessoal fala. Sim. Onde todo mundo convive, né? Então, quando a primeira pessoa disse para mim assim, mas eu não estou vendo essas pessoas que você está falando, eu falei, oi? Como assim? Vocês não estão vendo? Com quantos anos? Vocês foi são isso? estranhos. Eu devia ser uns 7 anos. Nossa, bem Falei, precoce. vocês né? são estranhos. É porque eu estou vendo. Você estava vendo um monte de Um monte de gente. Eu andava na rua pedindo licença.
para não atropelar as pessoas, né? Porque nós éramos educados, né? Na minha geração, nós éramos educados de pedir licença, por favor, obrigado. Mas você vê eles materializados igual você vê a gente? Sim, tipo, igual? sim, sim, não tinha nenhuma sim, diferença? Não tinha nenhuma assim, diferença nem nada? Tipo, sim. olha. Como tem uma pessoa aqui do seu lado. Aliás, te acompanha há muito tempo. Ah, é? É. É um parceiro de vidas passadas. Legal. Então eu vejo isso com muita naturalidade. Não é nada... para mim que é não é nada natural. normal. É natural. Que você já cresceu assim, né? Então, de repente... não é uma coisa que do nada não existe. brotou. Não existe. É uma coisa que para mim é natural. Então, o que eu aprendi? Que eu não tenho nada de especial. Eu tenho alguma coisa que foi tirada de mim. O direito de ter uma vida como comum. todo mundo. Normal, digamos assim. E normal. Eu tenho uma amiga que, desculpa ver sem te cortar, mas uma amiga que falou bastante sobre isso e que é uma responsabilidade, né? De você ter essas uma responsabilidade visões que você pode lidar com a vida dos outros, né? Exatamente. É uma coisa que você não tem cortar. como simplesmente botar uma pedra em cima e falar não existe, né? As pessoas olham para as outras e falam assim, nossa, você podia cortar o cabelo, seu cabelo não está legal, ok. Eu olho para a pessoa e digo assim, olha, é melhor você fazer um exame do seu estômago, não está bem. Olha a responsabilidade. Se eu falo... Não, e a pessoa já entra em parafuso, né? Porque, tipo... Se eu falo, é porque falei. Se eu não digo, eu estou indo contra a minha obrigação, que é essa alertar consciência, né? a minha consciência. Então é uma luta muito grande. Então eu não chamaria de dom. Eu chamaria de uma responsabilidade imensa e que às vezes incomoda. E você é cobrado, né? Se você não exercer sua espiritualidade, para que você veio, outros campos da sua vida acabam travando, não? Eu não posso parar, né? Gente, eu já estou numa fase da vida que eu não precisaria estar correndo como eu corro, fazendo tantas coisas quanto eu faço dentro desse caminho. Não é mais sobre isso, né? Mas se eu não exercer esse meu amor dentro daquilo que eu faço, eu não respiro. E todo o resto vai embora. Tudo tem que estar em equilíbrio, né? Eu tenho que vivenciar esse amor que eu tenho pelas pessoas e pela necessidade das pessoas. Eu tenho essa necessidade. Porque eu até falei dessa personificação que eu vejo aí. Isso não são espíritos, viu, gente? Deus não deixa nenhum espírito sobre a terra para azucrinar a vida de ninguém. Esse Deus não existe, porque Deus é amor, e o amor liberta, e o amor não aprisiona, o amor não deixa ninguém de castigo. O que fica sobre a terra é uma visão tridimensional de uma energia de alguém que já esteve aqui. Então, esses seres tridimensionais ficam por perto. E eles representam, muitas vezes estão encarnados, já reencarnaram mais 20 vezes depois daquela história, mas fica aquela presença, forma energia. O que eu digo se transforma em energia. Essa é a questão, então tenha muito cuidado. A forma que você falou que está vendo, tipo, ela pode já ter sido reencarnada, mas Sim, ficou resquício dela na Terra. Fica uma forma pensamento. E não se iludam. É tão real quanto um espírito. E os obsessores? O pessoal fala que fica com a gente? Ou... Querido, eu vou ser bem sincero com você. Existe a força, né, a forma de pensamento negativa. Tá? Então, se você abre o seu campo energético para esse negativo, você vai aproximar esse negativo. Tá? Agora, vamos parar de culpar o demônio, né? Demônio, mosca, nada mais que isso. O grande demônio que todo mundo morre de medo eram as moscas que ficavam sobre a carniça, e os antigos falavam demônio, porque estava destruindo. Então, demônio é a morte. Demônio é o consumo, a consumação da carne, a eliminação da carne, nada mais do que isso. É isso? Exato. Demônio é uma invenção humana, assim como Deus, hein? Assim como Deus. Porque esse Deus que as pessoas pregam por aí é um Deus inventado. Porque Deus é amor puro. Deus é amor puro. Deus é o equilíbrio puro. Deus não é uma pessoa. Deus é uma energia. Então, essa energia que significa esse Deus, que é a raiz de todos nós, de onde nós viemos, ele é muito maior. Ele não pode ser personificado. Essa personificação foi os humanos que inventaram isso. Desde o primeiro trovão, quando estoura o primeiro trovão, fala assim, Deus, né? Porque é uma coisa que eu não entendo.
Então eu temo. Tem que materializar para fazer sentido. Vai ficar mais fácil o entendimento. Aí pega a primeira pedra, transforma em Deus, né? Aí pega a questão da mulher, que a mulher com seu período menstrual, logo depois vem um bebê. Opa, se sangrar, a coisa prospera. Então, já que eu não posso sangrar por mim, vou sangrar meu irmão, vou sacrificar, vou jogar em cima de uma pedra. Deus é a pedra, se eu jogar sangue em cima da pedra, eu vou conseguir a prosperidade. Começa os sacrifícios humanos todos, por quê? Porque Deus se torna homem. É aquela questão, né? Então, esse Deus que muitas vezes se cultua dentro das religiões, né? Dentro das doutrinas, é um Deus inventado pelo homem. Porque Deus é acima de qualquer coisa. Deus é amor puro. Tudo que for luz está ligado a Deus. O que for não luz é um não Deus. É aquilo que vai caminhar para Deus. Porque se você risca um fósforo, você acende uma chama que vai clarear o universo todo. É incrível o que uma chama pode fazer, por pequena que seja, né? Sim. Então a luz é sempre maior. Então não existe o mal como as pessoas tendem. Então vamos parar com essa história muitas vezes do obsessor. O obsessor é uma pergunta ótima que você fez, muito adequada. Porque o obsessor é entender que tem alguém capaz de nos impedir de alcançar os nossos objetivos. Então nós tiramos a responsabilidade da gente e passa para uma entidade. Então, pela sua ótica, não existiria umbral, céu, inferno? Não, existe coisas até piores do que isso. Mas é tudo por aqui. Por aqui, é tudo por aqui. Porque nós temos planos reencarnatórios maravilhosos, que são muito melhores do que o céu. O céu é um lugar chato, imagina. O céu é um lugar chato, o céu é um lugar que você vai ficar vendo passarinho o dia inteiro. Deus me livre. Deus me livre. Não tem uma emoção? Não tem emoção. Então, mas existem planos maravilhosos, existem planos onde não tem dor, onde não tem o desencarne mais dessa forma, onde nós somos tão leves que nós voamos. Existem lugares maravilhosos. Você já viu esses lugares? Eu já estive em alguns. Seria outras dimensões? Outros? Sim, eu já estive em alguns lugares como esse. Eu fui levado porque eu faço desdobramento, né? Eu atendo muitas pessoas fora do Brasil, no mundo todo, e eu faço muitos processos de desdobramento para fazer esses processos quânticos no local que elas vivem, né? Então, entre essas viagens, a gente pode se deslocar para algum lugar e, de repente, você estar de frente, né? Para um lugar maravilhoso, gente, lugares lindíssimos. Agora, existem lugares que o umbral seria um parque de diversão. Existem lugares onde as pessoas são tão densas quanto pedras. São densas. E é um lugar sofrido, um lugar de muito peso, muita dor, muito sofrimento, muita tristeza. Porque são processos, né? São processos diferentes de evolução. Porque nós temos a evolução que nós entendemos aqui. Muitas vezes, os irmãos espíritas, vocês sabem o respeito que eu tenho pelo espiritismo, por Allan Kardec, enfim. Allan Kardec foi o quê? Foi um médico que teve que sistematizar uma coisa que estava bagunçada. O que era o kardecismo em Paris? Na época de Allan Kardec, no século XIX. O que era? Era uma palhaçada, uma presepada. Ele era uma presepada. As pessoas não tinham o que fazer. Né? Ali pelo século XX, como é o século XX ali, as pessoas não tinham o que fazer. Banalizou, né? Banalizava. Iam ali para como se joga xadrez, eles faziam uma mesa espírita. Então, ao invés de fazer como é que fala? Tocar piano, alguma coisa, um sarau de músicas, ou uma apresentação de poesia, eles faziam uma sessão mediúnica. Então, Allan Kardec chega e fala, opa, agora Allan Kardec estava num país católico, o que ele faz? Ele vai fazer uma doutrina espírita, porque o que é o espírita? É um evangélico que crê em reencarnação. Até que é o evangelho segundo o espiritismo. Então, é um evangélico que crê em reencarnação. Então, ele vai ter a limitação, muitas vezes, daquela religião. Então, ele vai se sentir... Ele ainda crê na causas e efeitos. Ele acha que causa e efeito é você fez, você tem que pagar. E vai muito pelo sofrimento, né? Sempre pelo sofrimento. Você tem que sofrer para ficar bem, para... Eu mato ele... Tem uma elevação espiritual. Eu mato essa pessoa. Essa pessoa mata essa pessoa aqui. Tá. E vai passando. Vira uma então, cadeia. E os karmas vão... E nunca acaba. Os karmas vão sendo carregados. Nunca acaba. Ivan mata João. Então Ivan tem que ser morto pelo Paulo. Tá? Aí Paulo que matou Ivan, ok?
Então ele é o quê? Ele é a mão de Deus? Ok, tudo bem. Mas ele também vai pagar por aquilo. Então não acaba nunca. Não acaba nunca. É o que acontece, por exemplo, se você pega o cristianismo. Olha o que é o cristianismo. Judas, ao beijar Jesus, o que ele diz para Judas? Vá e faça o que tem que ser feito. Vá e faça o que tem que ser feito. Talvez o apóstolo que mais amou Jesus tenha sido Judas Iscariotes. Ele amou Jesus acima de tudo, porque ele foi obrigado a entregar o amor dele ao sacrifício. Olha só. Então, como é que é a questão da igreja? Não, ele até hoje, né? Até hoje ele está no inferno, está não sei o que tem. Por quê? Porque tem que penalizar. Então não importa se você fez para cumprir a meta, você continua errado, você continua pecando, você continua errado. Por quê? Porque a visão é judaico-cristã, a visão é dentro dessa era de peixes, que graças aos deuses, ao universo, está acabando. Nós estamos O que era de peixe? A era de peixe era do sofrimento, era da dor, da doença, da guerra. De toda essa época de pandemia e tudo mais? Tudo. Tem 10 mil anos para cá, né? Se você pega a civilização, ela tem muito tempo. Achei que era coisa recente. Não, e ela começa a girar, a era de peixes começa a girar exatamente ali dos anos 70, nós vamos ter mais ou menos, com aquela revolução hippie e tudo mais, aquilo já estava bem adentrando já dentro da era de peixes, era de aquário. Então, o que são essas eras? Eu digo assim, eu sempre falo isso em podcast, em entrevista, eu sempre falo isso. Você pega uma esfera amarela e uma esfera verde. Então, você junta, você vai ter uma mescla que vai ficar azul. Nós estamos nessa mescla. Não é nem uma coisa nem outra. Então, são muitas doenças conseguindo cura. São coisas maravilhosas que estão acontecendo. Você fala que agora é o período de regeneração, não é? Que regeneração. O espiritismo fala? É assim. Que a gente estaria entrando. A mentira tem dia e data e hora para acabar. Porque a hipocrisia não funciona mais. E é verdade, porque nos dias de hoje, eu lembro de umas épocas passadas, que eu já sou velho, o pessoal mentia e ficava meio que obscuro ali. Agora não, a gente vê pessoas mentindo já na hora exposto. É muito rápido. É rápido, né? Então é o tempo que acaba. Então as doenças também estão acabando. Vocês imaginam que se houvesse uma pandemia como essa no século XIX, gente, ia exterminar 70% da população mundial. Ia ser uma coisa muito maior. Então, nós estamos vivendo uma época que se consegue uma vacina com um ano, consegue uma vacina com pouco tempo. Então, e virão outras doenças, outras vacinas que serão conseguidas assim, com muito menos tempo, porque a ciência chegou a esse ponto. Existe uma máquina, que eu não vou poder falar muito sobre ela, porque eu não tenho tanto conhecimento assim, mas já existe uma máquina onde você vai ser colocado, né, e praticamente você vai fazer um backup de qualquer porcaria que você tenha no seu corpo, vai jogar fora. Já tem essa máquina nos Estados Unidos. Ah, é? Sim, é uma máquina incrível, né? Mas eu não vou falar sobre ela nesse... Mas você fala de porcaria de mente? De mente, de corpo, ela vai rejuvenescer. Olha. Já existe essa máquina, ela já está em uso, só que é uma coisa que ainda está meio que... embrionária. Mas loguinho eu vou poder falar sobre essa máquina com vocês. Aí você volta e aula, sim, né? não, mas viram outras pessoas vão falar dessa máquina porque o nosso meio conhece. As pessoas que realmente transitam nesse meio e que têm conhecimento, tá, vão trazer. Não é um assunto meu, é um assunto do coletivo, do nosso coletivo, né? Dentro dos paranormais, os psíquicos, nós temos esse conhecimento dessa máquina. Então nós estamos vivendo a era de aquário entrar com muita força. Nós estamos entrando na era de aquário, é isso? Nós estamos saindo de aquário? Não. Nós estamos saindo de peixes. Entrando em aquário. Então, é como se fosse duas gelatinas, né? E você tem aqui uma verde, uma amarela, você vê uma... É a sequência ao contrário? Porque geralmente não é aquário e peixe, você tá... Não. Não tem nada a ver com o seguinte. Não. A sequência é o seguinte, a sequência é que sai de peixes, né? A era do sofrimento, e vem para a era da verdade. A era do coletivo, que era de aquários. Então, tudo aquilo de aquário, tudo aquilo que nós entendemos por egoísmo, por mentira, por tudo isso, doença, hipocrisia, tudo isso geralmente tem essas eras duram anos, que nem você falou de peixes, durou milhares de anos. Então a era de aquário vai ser uma era maravilhosa e a gente nem sabe o que vem depois. Né? A gente nem sabe o que vem depois. O importante é que
vai fazer uma grande limpeza. Mesmo porque o que nós entendemos do planeta Terra está acabando. O que vai ficar aqui é realmente o que vale a pena, a luz. Agora, quem não se adequar, aí entra a questão da reencarnação. Quem não se adequar vai para os planos, vai para os planos mais adequados para essas pessoas. Né? Não tem pecado, gente, não tem erro, não tem castigo. Só que cada um vive... Você vai para onde a sua vibração está. Exatamente, exatamente. E nós estamos agora, aquilo que eles chamam os últimos dias, os últimos dias sim, só que numa visão mais ampla. É a hora... é o último momento para os espíritos encontrarem seu caminho de luz. Que nós vamos falar sobre isso se tivermos um tempinho, que são os contratos de dor e sofrimento. Está na hora de romper os seus contratos. Então, muitas pessoas que estão desencarnando hoje, ou estão indo já reencarnar num plano muito superior, muito melhor do que esse aqui, tá? Ou está regredindo para um plano ainda inferior à Terra. Ou está quase, não vou dizer um stand-by, porque não existe mais, né, isso, não. O que existe são planetas similares, dimensões similares a essa, onde essas pessoas vão ficar, porque elas vão voltar para um ambiente adequado para elas. Agora, quem conseguir eliminar, pode reencarnar aqui, porque a Terra vem de muito pouco tempo, ouçam, vem de muito pouco tempo, vai ser realmente o paraíso pregado por muitas religiões. Tá? Porque as religiões já é um equívoco, né? Não precisa, vem de religar e religar. Quem de nós pode se desligar da divindade de Deus? Nós somos frutos de Deus. Deus, como eu sempre falo, para quem já me segue, que tá nos ouvindo hoje, e para quem não me conhece, então, fodendo pela primeira vez, Deus, para mim, é uma colmeia de luz maravilhosa, uma fonte de energia, de amor, de calor, de carinho, de prosperidade e tudo. E nós somos abelhinhas dessa colmeia. E a gente é esparramado pelo universo, pelos universos, pelas dimensões. E vamos plantar luz, e essa luz volta para a glória desse Deus maior. Né? E porque nós somos deuses. Se você é evangélico, católico, conhecem a Bíblia, por exemplo, lá é citado isso. Sois deuses, João 10:30. Né? Se você você corre na Bíblia, corre lá, olha isso aqui agora. João 10:30. Sois deuses. Você falou que recebeu essa, digamos, missão, né? Não sei se eu posso falar de missão. Sim. E que no começo você até tentou fugir, né? Sim. Você tentou correr. Sim. Em que momento você falou, não adianta eu correr? O que aconteceu com fato, alguma coisa? Você falou, não adianta eu correr, essa é a minha missão, eu vou ter que aceitar. Em que momento? Excelente pergunta. Eu vou mais ou menos ali pelos... Eu fui para o seminário muito cedo. Aos 12 eu fui para a Europa. 12 anos. 12 anos fui para a Europa. Passei, fiquei lá até quase 20, 21 anos. Porque você quis ou a família? Não, fui estudando. Fui como estudante. Eu voltei para a Itália, terra da minha família, mas eu fui como estudante, como seminarista. E dentro do próprio seminário, eu comecei a ter conhecimento, a ter acesso ao conhecimento. Gente, hoje vocês pegam uma porcaria de um celular, vocês têm acesso a qualquer coisa. Gente, há 40 anos atrás, no máximo uma Barça, né? Você não conseguia nada uma Barça. Então, você tinha que estar em lugares muito específicos para você ter conhecimento. As pessoas olham e falam, mas por que ele não ficou aqui para ter conhecimento? Porque não estava, não existia. Então, ali eu consegui acessar esse conhecimento. Muito concentrado. Então, quando eu vi que ali estava toda a verdade escancarada, mas por uma questão de dogma, por uma questão de doutrina, não era exposto, falei, bom, estou no lugar errado, estou sendo hipócrita. Não é isso daqui, né? Aí acontece o seguinte, quando eu tive essa transição na infância, eu não tinha lembrança plena, de forma alguma. As lembranças começam a voltar na minha cabeça, dessa vida, dessa minha quase morte, ali pelos 17, 18 anos. Da vida do outro lado. Aí quando eu chego aos 20, a coisa estava claríssima na minha mente. Então, por isso que falei, bom, existe mais alguma coisa, eu não posso viver só em função das minhas vaidades pessoais, do meu querer só,
Eu preciso fazer algo mais. E eu descobri que a minha vida só fazia sentido se eu estivesse amando as pessoas. E eu não conheço outra maneira de amar sem servir. E a minha forma de servir é quebrar esses contratos de dor junto com essas pessoas. É dizer para a pessoa assim, olha, você não precisa sofrer. Você não precisa estar doente. Gente, ser pobre é ser doente. Sabe? Para com isso. Não existe nenhuma beleza na pobreza, só existe tristeza. Sabe por quê? Porque não leva a nada. A pessoa com fome, ela não consegue nem raciocinar direito. A pessoa que sofre todo tipo de humilhação, ela vai ficando revoltada. Então não existe beleza na pobreza. Larga esse romantismo. Se você que está me ouvindo agora, se você está pobre, está sem dinheiro para sobreviver, pagar suas contas, você está doente. É como se você tivesse com uma doença séria, um câncer. Sabe, é pesado o que eu estou falando, mas é real. Se você não consegue manter um relacionamento saudável, você está com uma doença horrível emocional. Você está com um câncer emocional. O que é o câncer? É uma doença que consome, que corrói. Então, a pobreza corrói a própria pobreza. A falta de relacionamento corrói todos os outros relacionamentos. Se você não tem uma relação emotiva, você destrói todos os outros. Se você tem uma vida difícil com o seu companheiro, você não cria bem os seus filhos. Você não educa seus filhos direito, você não ama seus filhos direito. Porque você não se ama, como é que você pode amar alguém? Né? Aquela história, amarás teu Deus sobre todas as coisas e a ti, né? E ao teu próximo a ti mesmo. Cacete. Ai. Como assim? Como é que eu posso amar você, se eu não me amo? A gente só dá o que tem. Então eu tenho que me amar, senão eu não posso amar ninguém. Aí depois que eu aprendi a me amar, aí eu posso amar o próximo, aí eu estou pronto para amar Deus. Porque eu só posso amar a Deus no Deus que vive no outro. E vive em mim. Né? Então, junta tudo isso e você fica assim, fala, poxa, peraí, tem alguma coisa errada nessa conta, essa conta não fecha. Né? Então, gente, olha, nada de se conformar com pobreza, nada de se conformar com doença, se conformar com um relacionamento difícil. Ah, é assim mesmo? Não é assim mesmo não, gente. Dá para ser feliz, dá para amar, dá para ser amado, dá para ser próspero. Nós somos filhos de Deus próspero. Nós temos toda a prosperidade do mundo. É só nós aceitarmos essa prosperidade. Ok? E não vamos culpar ninguém. Deus não se importa com quanto tempo você vai demorar para aprender. Nós temos a eternidade. Deus não se importa com isso. Deus não se envolve disso. Tá? Não tem um capetinha te atentando. Sabe por que eu carrego esse anel aqui? Dá para ver na câmera, sei lá? Escorpião, não é? Dá para ver? Não, né? Ó, eu carrego um escorpião aqui. E eu tenho pavor de escorpião. Mas é para eu lembrar sempre que a única pessoa que pode me ferir de verdade sou eu mesmo. Eu sou a única pessoa que me atrapalha, que me impede. Não dá poder para ninguém, né? Não. Você tem responsabilidade. Eu sou a única pessoa que posso... eu sou o único que posso me ferroar. Tá? Ou permitir que os outros me ferroem, né? Mas é sempre sobre mim mesmo. O escorpião está sempre com o ferrão para mim. É sobre mim. Nunca é sobre o outro. Vamos parar de jogar a culpa, a responsabilidade dos outros. Aliás, não se fala em culpa, tá, gente? Responsabilidade. Vamos inverter essa responsabilidade para a gente mesmo. E como que você compôs tudo isso em você? Porque acredito que não tenha sido em livros e nada pronto, né? Você vai construindo ao longo da sua vida. É uma vida de construção. Você conseguiu distinguir espiritismo, cristianismo? Falou, não, eu vou seguir nessa linha. Imagina a bagunça que no começo virou na sua cabeça. Porque você, né? Sim. Né? Sim. Eu fiz filosofia. A filosofia, ela te ensina... as pessoas, às vezes, falam que não precisa de aula de filosofia nas escolas. Gente, melhor ter, viu? Porque a filosofia ensina uma coisa chamada lógica. E a lógica te faz pensar. A lógica te faz juntar A com A para ver o que dá, né? Como a gente costuma brincar. Então, você começa a buscar o fundamento das coisas. Porque existem umas coisas que são incoerentes. Se você pega uma palavra se dita de Deus, que diz assim,
você vai ser punido porque pecou. O que quer dizer a palavra pecado? Pecado quer dizer erro. O que é erro? É tentativa de acerto. Então, eu pego uma criança, dou um lápis para ela, um papel, para ela fazer as primeiras letrinhas. Ela erra, eu dou-lhe um tapa na orelha daqueles de arder a mão. A criança chora em cima. Eu não sei se vocês passaram por isso, mas quando eu era criança era assim que se ensinava. O professor chegava, dava um beliscão, parecia que ia arrancar um pedaço do braço. Então você apaga, rasga o papel, chora em cima, vira aquela peteco. Então as pessoas transferem essa ignorância, essa truculência para Deus. Então, como se Deus, olha a incoerência. Deus faz os anjos, porque eles existem, perfeitos. Lógico. O que é um anjo ou um arcanjo? É um instrumento de Deus como orientador. Ele vai aparecer em várias partes, em todas as culturas do mundo, cristãs ou não cristãs. Então, aquilo que aparece em todos os lugares tem que ter coerência. Ele existe. Mas ele faz ele perfeito, porque ele não vai passar pela evolução. Então, não foi dado a eles o livre-arbítrio. Se não foi dado a eles o livre-arbítrio, como é que pode haver um anjo caído? Não foi dado o livre-arbítrio. Ele não tinha condições de desenvolver. O livre-arbítrio é escolha. Os anjos nunca tiveram escolhas. Eles nunca podiam se revoltar contra Deus. Aí já está eliminado o que se chama de diabo, de Lúcifer. Porque ele não tinha esse poder. Porque o que é um arcanjo? Um arcanjo é um quase Deus. Tá? E a única coisa que uma pessoa não pode deixar de ser, e Deus não pode deixar de ser, é de ser Deus. E ele é Deus em perfeição. Nós, em consequência dessa história toda, nós somos deuses em formação e fomos criados imperfeitos. Porque nós aprenderíamos, através dos erros e acertos, a encontrar o nosso caminho de crescimento. Então, na verdade, nós somos superiores aos anjos. Porque nos foi dado, sois deuses, nos foi dado a capacidade de crescer, passar pelos anjos e nos tornarmos deuses em essência. Talvez o Deus que a gente conheça seja simplesmente um trampolim para o outro Deus ainda, um Deus ainda maior. Talvez a gente não tenha consciência da plenitude desse Deus. Talvez esse Deus a gente não consiga nem chegar perto dele. Porque uma das coisas que se estuda, por exemplo, no Espiritismo, é que tem camadas que têm consciência de camadas superiores, mas nunca chegaram perto. E que essas camadas estão muito longe das camadas de certo nível, quer dizer, não acaba nunca. Mas nós vivemos como se o mundo fosse simplesmente uma bolinha, o resto tudo foi feito para enfeitar essa bolinha azul, então não existe mais nada, não existe mais ninguém. Tem um Deus neurótico, com um caderninho, não tem nada para fazer mais, né? A gente fica anotando. É um Deus muito à toa, né? Ficar anotando no caderninho dele lá o que você fez e deixou de fazer. Positivo e negativo, né? O que você fez do seu órgão sexual, o que você fez do seu... Mas que Deus pequeno, né? Até podemos falar sobre essa questão de Deus pequeno também. Eu imagino tanto que você não deve arrumar confusão com as religiões. Nossa. Não, mas eu convivo muito bem, porque eu amo. É que nem eu falo, você sabe o que eu faço todas as noites? Qual é o meu remédio para dormir? Eu rezo um terço. Estou muito bem. No meu consultório eu tenho uma Bíblia aberta, certo? Mas eu tenho um ancorão também, eu tenho também um Brahmagita, eu tenho vários. Você é espiritualista. Sou espiritualista. Eu também considero então, assim. eu tenho tudo e respeito todo mundo. Só não venha colocar no Deus que eu creio coisas humanas. Não me venha colocar uma coisa humana em Deus para mim. Que Deus vai pesar a sua mão porque Deus é justo. Justo com o quê? Em que ele é justo? Porque eu creio na justiça divina. Eu creio. Mas eu creio no amor dele acima de qualquer coisa.
Então, tudo aquilo que discrimina para mim, afasta de Deus. Deus é amor. Porque o amor é luz. O amor faz bem. Qualquer coisa que fuja do amor, que fuja da bondade, por exemplo, se você faz uma coisa negativa, ofende uma pessoa, magoa uma pessoa, você não vai se sentir bem com isso. A conta vai chegar para você e é instantânea. Você já sai dali e fala assim, poxa, por que eu fiz isso? Consciência já grita, né? Putz, por que eu fiz Mas isso? tem umas pessoas que parecem que não têm consciência, Não. né? Ou, sei lá, joga para debaixo do pano e... É o seguinte, tem pessoas que estão tão cracudas, no sentido de casca grossa mesmo, que elas sentem a dor, mas não reagem à dor. Elas vão juntando. E tem pessoas que ela manipula a situação e ela se sai como vítima. Ela te ofendeu, ela fez uma situação, ela tá errada e ainda ela criou uma cabeça dela, ela se acha certa. Mas aí é a questão de não querer enxergar a realidade. Então essa pessoa ego, mente né? para ela mesma. Sim. Ela mente para ela mesma. É um ego muito elevado, né? Mas não quer dizer que ela não criou o contrato de dor. Aí é que entra na grande questão. O que seria isso? Vamos aproveitar no gancho. Porque se você é Deus em ação, nós somos Deus encarnados. Nós somos uma partícula de Deus encarnada. Tá. Nós não aprendemos o suficiente para não cometermos erros. Mas nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós sabemos o que é bom, o que é ruim, o que é escuridão, o que é luz, nós sabemos. A gente só não consegue muitas vezes seguir aquele caminho. Nenhum de nós. Todos nós falhamos nisso aí. Mas nós sabemos exatamente quando nós cometemos um equívoco. Só que nós esquecemos do amor de Deus. E na hora desse equívoco, nós criamos um contrato de dor. Nós falamos assim, bom, aí nós entramos na questão do espiritismo. Se eu fiz mal para o Paulo, eu vou pagar o mal que eu fiz sofrendo a mesma coisa. Isso acontece muito, sabe quando? Quando há o desligamento perto do desencarne. Quando vem que a velhice traz os remorsos. Porque a velhice tem tempo para pensar, né? Aí a pessoa começa a trazer aquelas coisas, sabe? Aquilo que ela já construiu naquela época, ela só faz o link. E ela vai confirmando. Ela teve a vida inteira para melhorar, mas ela vai confirmando o negativo. Aí quando ela desencarna, ela já desencarna com o plano completo. Bom, eu atropelei, esmaguei a pessoa e fugi. A pessoa nasce toda parecendo que não tem um osso inteiro no corpo. Nasce toda deformada, toda quebrada, toda arrebentada. O que foi aquilo ali? Foi um castigo divino? Que Deus é esse? Você crê nesse Deus? Você crê no Deus que faz uma pessoa com um corpo perfeito, a outra toda deformada? Foi Deus que fez isso? Não. A culpa é da mãe? A culpa é do pai? Não. A questão ali é a forma como aquela pessoa escolheu cumprir aquele contrato. E esta pessoa não vai melhorar fácil. A não ser que ela tenha uma consciência espiritualizada e tudo mais, ela vai cumprir aquilo e ela vai dizer, mas eu não quero isso para minha vida mais. Numa próxima vida eu quero vir num corpo normal, não que o corpo dela seja normal, mas eu quero vir num corpo sadio, um corpo perfeito, é isso que eu quero. Então, aquela pessoa que nasce naquela condição. Agora, isso é uma condição extrema, uma condição física. Mas a pessoa pode vir, por exemplo, sem conseguir relacionamentos. A pessoa que aprontou muito com família, sabe? Quebrou contratos, porque eu não acredito em traição, eu acredito em contratos cumpridos e não cumpridos. Então, se você tem uma pessoa com quem você se relaciona e o seu trato com essa pessoa é viver só vocês dois, e de repente você apronta, pula fora, você quebrou um acordo. Deus está vendo isso? Você, Deus está nem aí. Mas você se culpa. Você cria o seu contrato. E o que acontece? Numa vida próxima, você vê aquele cara super legal, aquela menina super gente boa e não consegue uma relação que presta. Todo relacionamento é para sofrer. Todo relacionamento é para sentir, sabe? E se não for para sofrer, ela faz alguma coisa para se transformar em sofrimento. Porque ela não se aceita, ela não se percebe, ela não se julga merecedora de uma boa relação. Caramba. Então ela já nasce, é aquele cara que
porque tem 1000 ideias, 1000 possibilidades de trabalho. O cara trabalha, é a roda da fortuna, né? Vai, quando tá na luta. E dá pra quebrar isso, por exemplo, Claro. nessa vida, e você não precisa... Assim, é assim, ó. E como é que faz isso? É assim. Tem Esse é meu trabalho. Que legal. Esse é meu trabalho. Mas, é claro que nós podemos fazer isso. Você é o dono da verdade, Ivan Martins? Não, não sou, meu querido. Realmente não sou mesmo. O que eu posso fazer é facilitar a vida de quem deseja fazer esse processo, dar esse mergulho, né? Agora, a pessoa, se ela toma consciência disso e fala, não, eu vou mudar isso, ela muda. Eu conheço pessoas que assistem uma palestra minha e ela fala, você mudou minha vida. Eu falo, eu? Não mudei a vida de ninguém. Eu não tenho o volante da sua vida, eu não sou seu motorista, não. Quem mudou a sua vida foi você. Porque você entendeu o que eu falei e você aplicou isso na sua vida. Mas acho que você esbarra também em algumas outras coisas. Por exemplo, para a pessoa ter essa consciência, ela tem que acreditar em reencarnação, certo? Porque, por exemplo, se ela não acredita, ela fala, não, o que eu plantei nessa vida, eu vou morrer, acabou. É dessa vida, Sim, não é de outra. é dessa vida, Como é que sim. você faz? Como que lida Aí com entra isso? aquela questão. Por exemplo, os católicos chamariam vidas passadas de lembranças genéticas, né? Seriam lembranças que vêm através do corpo, né? Muito bem. São lembranças... os católicos, especialmente os mais estudiosos e tudo mais, quando você tenta justificar a reencarnação, se ele for muito linha dura, né? Ele vai levar para essa questão de memória genética, que é o que os cientistas falam das experiências de TVP, né? Terapia de vida passadas. Então eles acham que é memória genética, é como eles colocam. Se você pega, por exemplo, um evangélico, dependendo da doutrina dele, ele vai chamar de maldição de gerações, maldição hereditária. Vai chamar de maldição hereditária. Então você está pagando os pecados da sua família. Porque dizem que dependendo do pecado, até 7 gerações pagam. Então, chamar de maldição hereditária. Então, sempre vai ter um nome para justificar a não reencarnação. Certo? Mas o que eu acredito é o seguinte, as pessoas que estão nos ouvindo, elas podem aceitar, podem não aceitar, mas eu acredito que elas começam a pensar, né? O básico. Planta a sementinha para se Deus é justo, pensar. se Deus é puro, se Deus é amor, se Deus é inteligência suprema, não vamos dar a Ele, não é? Características humanas. Vingança, castigo, não é? Merecimento. Isso não existe. As pessoas boas, muito boas, morrem de câncer, gritando de dor. Pessoas maravilhosas morrem de câncer. Pessoas que tiveram uma vida horrorosa, nazistas, por exemplo, morreram aos 90 e tantos anos cercados de família. Uma morte linda. Então, o que separou uma da outra? A consciência. Ou não consciência, porque a não consciência também liberta. Gente, ignorância liberta pra caramba. Eu penso isso, porque se você não tem consciência, você não tem como ser culpado. Você Né? desligou a sua humanidade e vai embora, já era. Já era. E os ateus no meio disso tudo? Eu amo os ateus. Como que você Eu amo os ateus. isso? Porque... Eu amo os ateus porque eu conheci poucos ateus verdadeiros na minha vida. Porque senão você perguntar se você é ateu, eu sou, graças a Deus, então já não é ateu. Mas os ateus que eu conheci, eles eram todas pessoas muito boas, muito dedicadas aos outros, pessoas que praticavam o bem sem esperar nada, não queriam nada de nada, só queriam ajudar. E eles falam do bem para o bem, simplesmente pelo bem. E não tem nenhum peso religioso, dogmático e nada mais. Deus não está se importando se você acredita nele ou não, né? Deus importa com sua evolução a caminho dele. Essa que é a questão. O resto são coisas humanas sem o menor interesse. Não tenho nada contra os ateus, pelo contrário, gosto muito deles. Os agnósticos também.
né? Os agnósticos também, não tenho nada contra. Me dou muito bem com os espíritas, né? Tenho grandes amigos espíritas, a gente tem debates maravilhosos, né? E para os espíritas eu deixo um recado. Talvez você esteja revoltado comigo agora, quando eu falo dessa questão. Lembra do livro dos Espíritas, quando diz assim que... É o livro dos Espíritos que diz assim, que aquilo que é uma grande verdade hoje, amanhã, uma grande mentira poderá se tornar. E o que é uma grande mentira hoje, amanhã, uma grande verdade poderá se tornar também. Porque o conhecimento vem de acordo com a capacidade de assimilação. Então, uma das doutrinas mais abertas que existem, né, que existe no mundo, tá, é realmente a espírita, porque ela não fecha a porta. O que fecha a porta muitas vezes é a vaidade. E tem bastante, né? Muita vaidade dentro do espiritismo. Então, eu sei porque dentro do espiritismo, a pessoa que tem a palavra geralmente é uma pessoa erudita. E quanto mais erudita, mais enfeitado é aquilo ali, mais felizes eles ficam e mais envaidecidos eles ficam. E muitas vezes uma pessoa que tem um monte de coisa para falar, não fala porque não tem uma erudição como eles. Uma das coisas que eu corro é da erudição. Eu tenho formação para isso, mas eu corro porque o que eu quero falar com você, com vocês que estão aqui, né, é sobre amor. E o amor é uma coisa muito simples. Eu gosto de falar como fala uma criança. O que seria erudição? O que é erudição? Erudição, uma pessoa que tem aquele palavreado rebuscado. Tá. Né? Aquele palavreado rebuscado, cheio de afetação. Se você vê uma preleção deles, é afetado, né? Né? Então, mas você tem, por exemplo, um Chico Xavier, que era um doce de criatura. Chico Xavier falava para todas as pessoas, embora fosse um erudito, viu? Ele não tinha uma formação acadêmica, eu acho que ele tinha 4ª série primária, mas ele tinha uma erudição, ele era uma pessoa incrível. Você pega um Devaldo Franco também, é uma pessoa que tem, e eles conseguem manter uma linguagem que todo mundo entende. Aproxima, não afasta. Aproxima. Né? Agora, tem uma parte do espiritismo que eu vou te contar. Não adianta. E mais uma coisa, gente, a caridade é pressupor que alguém precise de você. A gente faz o bem sem nem dar nome para isso. Não precisa falar caridade. Não precisa falar nada disso. Só faça. Faça sem que isso seja um alarde, sem que isso seja uma propaganda, sem que isso seja um holofote. Porque senão também não é mais sincero, né? Não é sincero, não é sincero. E mais uma coisa, a misericórdia, ela tem que ser acompanhada de responsabilidade. Porque o Espírito de Deus, o Deus vivo, é por isso que os indianos falam namastê. Eu uso muito namastê. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você, em você, em você. Isso significa que eu entendo que meu Deus não tem que tentar ser melhor do que o seu e tampar um buraco que o seu Deus não consegue tampar. Não. Eu tenho que alimentar o seu corpo, às vezes vestir o seu corpo, mas lembrar você que o seu Deus é tão poderoso quanto o meu, porque nós viemos do mesmo Deus, viemos da mesma fonte. Então, hoje eu te alimento, mas eu te ensino em seguida a como se alimentar, para que isso não se torne uma humilhação ainda. Porque se todas as vezes eu for achar que você é inferior a mim e que você precisa da minha ajuda, da minha caridade, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo que você não é tão bom quanto eu, que você não é tão capaz quanto eu. Que direito eu tenho disso? Então a gente deve estender a mão, sim, e junto com a mão, um sorriso. Se der tempo, uma palavra. E se a pessoa permitir, um ensinamento. Fora disso, querido... Legal, né? Nossa, que aula. Que aula, né? Fora disso, não. Né? Que aula.
Minha cabeça deu um bug aqui, porque teve um momento que você falou, né, da materialização, né, na verdade não existe um espírito aqui, que existe um resquício dele. Então, na verdade, como você falou que você é paranormal, aquele edifício Joelma, que o pessoal fala, que escuta gritos, então, na verdade, não existe espíritos ali, Não. existe só resquícios de... Resquícios energéticos, resquícios energéticos, Gente, é o seguinte, ó, é um assunto que eu vou falar agora, super delicado, mas é verdade. Tudo que é energia, tudo que é vida, por exemplo, vocês, olha, que hora que passa esse programa? Tem limite de idade? Como é que é? Não, tipo, É à noite, geralmente às 8 horas da noite, né? Tem idade? Como é que é? É. É o seguinte, gente, vamos supor, você sabe qual é a maior explosão energética que existe? Um orgasmo, uma ejaculação. Bom, isso pode falar, né? Que se ensina na escola. Ali tem uma bomba de energia ali, que muitas vezes ali vai no chão, vai em qualquer lugar. Não é pecado? Não existe pecado. É errado? Não é errado. Né? Nós somos máquinas biológicas e nós sentimos necessidades, está tudo certo. Agora, não se iludam. Aquela explosão de energia, ela fica. Ela fica. Essa explosão de energia pode alimentar uma forma de energia que já está por ali? Pode. Sério? Pode. A pessoa fala assim, porque eu acendo um cigarro, o cigarro é a boca do espírito fumando através de mim. Eu falo, tá. Aí você faz uma relação com aquela ejaculação lá, joga esse tanto de energia pura, energia vital pura, você acha que ele não vai ali pegar aquela energia, o que já está ali, às vezes está até já dissolvendo, mas pega aquela bomba de energia ali. Claro, é energia. Tudo é energia. Se você penteia o seu cabelo e vai lá no papelzinho, puxa ali, ó, tem energia eletromagnética ali. Ó. Não é eletromagnética, não tem outro nome. Estática. Tem energia estática ali. Então, como assim? Tudo é energia, gente. Então, tudo tem uma consequência. Tudo tem uma consequência, mas não é um Deus castigando. Sabe? Acho que a grande mensagem que eu quero deixar para as pessoas é isso. Não tem um Deus olhando, não tem um Deus castigando. O que tem é a necessidade de cada um de nós eliminarmos contratos, pensamentos limitantes de que Deus está castigando, de que tem um diabo tentando, e a gente parar de viver em nome de uma paranormalidade que não é bem uma paranormalidade, tá? Tá mais por uma parada total de vitalidade. É isso que as pessoas têm, não é paranormalidade que as pessoas têm, é uma parada de vitalidade. As pessoas param de viver para vivenciar o outro plano, para vivenciar o outro mundo. E a questão dos espíritos, falar, tem vários espíritos vagando, né? Que o espiritismo fala, né? Pelo mundo, enfim, que a gente tem essas influências, tem mais... Já ouvi falar que tem mais desencarnado do que encarnado. Como que é isso? Então, são só resquícios Eu não creio. Não. Aí, o que eles falam ali é de espíritos mesmo. Eu não creio que haja uma parada. Eu não creio num lugar de descanso. O espiritismo, ele está se remodelando. Muitos espíritas estão se tornando espiritualistas. Porque o que acontece existe um romantismo. É quase que uma forma de minimizar a dor de quem perde os seus entes queridos. Então começa a colocar isso num plano espiritual, um lugar que você vai e que você vai passar muito tempo ali, que você está aprendendo, que você está se curando. Tudo isso existe na matéria. A matéria cessou, a vida na matéria, ela vai se decompor. O espírito não tem cansaço. O espírito não tem peso. Agora, se dá para aprender, ir para a escola, ir para não sei onde, lá no plano espiritual, a gente vai fazer o que é mesmo aqui? Deus é sádico. Você agora vai esquecer tudo que você aprendeu e agora você vai voltar para sofrer na carne. Putz, que Deus legal, hein? Como assim? Qual o sentido? Então é preciso parar de romantizar. E vamos assumir
que a gente pode resolver nesta vida, aqui e agora, seja lá o que for. Todas as pendências, né? Todas as Acho que não dá pendências. pra resolver tudo, né? Acho que Eu acho, não, dá para planta você, tanta dá para coisa você. durante a vida. Mas você sabe qual é o segredo, querido? É você perguntar assim: o que é que está ruim para mim? O que é que não está legal? E trabalhar em cima disso, porque ali está o ponto. E você renegar qualquer contrato, falar: olha, eu desfaço, eu nem lembro, mas eu desfaço, seja o que for que eu tenha feito, acabou. Você pode fazer isso. Eu nem lembro o que foi que eu prometi, mas acabou, chega. E às vezes a pessoa reclama tudo. Deu. Que você faz essa pergunta, a pessoa fala, tudo? Tá, mas tudo o quê? Tudo o quê? Me fala tudo o quê? Me elenca, né? Aí entra aquela questão da gratidão. Entra a questão da gratidão. O que é prosperidade, gente? Se não semear gratidão. Porque se você agradece pelo pouco, para quem é apegado às escrituras, a quem muito eu der, ainda mais será acrescentado. Agora, a quem nada tiver, quase nada tiver, até o pouco será retirado. Nós estamos falando de gratidão. Porque a pessoa vai ficando sem, ela começa a pegar, se grudar naquele pouquinho, esquece de agradecer. E começa meus sentimentos, né? Fica mais, miserável. Miserável, exatamente. Aí vai só Carente. afundando. Enquanto a pessoa que tem bastante, ela costuma ser grata. Todas as pessoas que vocês conhecerem que tenham dinheiro, muito dinheiro, dinheiro sobrando, caindo pelo... Essa pessoa agradece todos os dias. Essa pessoa toma um café e agradece. Essa pessoa toma um copo d'água e agradece. Tenha certeza disso. Não existe prosperidade fora da gratidão. Tá? A prova disso são os herdeiros. Aí, ó, antigo isso, do tempo do Ré Cachorro com Linguiça, né? Aqui, ó. Avô milionário, filho remediado, neto miserável. Porque quanto menos trabalho você tem, quanto menos visualização você tem de como as pessoas conseguiram, mais rápido o dinheiro vai embora. Isso é verdade. Porque a pessoa que não sabe de onde veio, não é grata, então destrói o que tem. Já vi esse filme. Aproveitar e fazer uma pausa agora. Pausa. A gente vai falar um pouquinho da Class Store. A Clés, ela já chegou aí. Chamar a Rafa. Falar rapidinho sobre a Class Store. Você não conhece ainda? Você conhece lá fora. Conheci lá fora, tem coisas lindas. Class Store. Quer falar um pouquinho, Rafa, do que é a Class? Sim, a Class é uma loja de semijoias, tá? Folheados, banhados. Aqui a gente trouxe alguns colares, alguns choker, brinco, alguns anéis, pulseira. Aqui não tem nem metade do que a gente tem na loja, tem muita coisa legal. As joias são folheadas, tem banhadas, a gente também tem semijoias, tá? A gente vai deixar aí o telefone pra vocês. O QR Code também na tela. Isso. Naquela ali. O Instagram é class_store, tá? A gente vai deixar aí pra vocês. E esse mês a gente tá com uma promoção do pessoal que comprar acima de R$400 vai ganhar um mini book com um fotógrafo profissional aqui no estúdio. E só lembrando que a Class tem atacado e varejo, né? Isso, a gente tem atacado e varejo. O atacado é a partir de R$ 9,99 e o varejo é a partir de R$ 19,99. Aí, quem quiser, é só chamar aí no WhatsApp que a gente tá disponível. Vai E ter o o QR Instagram? Code na tela, né? Instagram da Class, é Class_Store. Class No com 2 Instagram. Es. Isso. Só chamar lá no direct que o pessoal responde, né? Isso. Isso aí. Isso aí. Obrigado, viu, Obrigado, Rafa? Rafa. Aí. Vale. Coisas lindas. Você viu? Que legal. Muito bonitas. Muito bom gosto. Obrigado. A Class é uma parceira nossa e a gente está desenvolvendo algumas linhas. Depois de falar nos bastidores, vai ter bastante coisa legal. Ah, que legal isso. Eles estão com com uns projetos bem legais, né? Sim. A Class e já virou parceira, então esperamos em breve trazer mais novidades aí. É isso aí. Então, e agora seguindo, eu tava com uma curiosidade assim, você tem várias especializações, certo? Sim. Então, quais seriam, assim, para as pessoas entenderem um pouquinho tudo que você faz? Seu trabalho, né? Basicamente, hoje, eu trabalho da seguinte forma. Eu tenho consultório aqui em São Paulo. Onde que fica seu consultório aqui em São Paulo? Agora ele está na Consolação, estou terminando o instituto lá, era na Luiz Coelho, agora ali próximo a Luiz Coelho, agora
Ali o que é Paulista, né? Uhum. E agora eu estou na Consolação. Então, basicamente, é feito uma consulta pelo oráculo, que pode ser feito sem oráculo também. É aquilo que eu estou dizendo para vocês, que o oráculo é mais para outra pessoa. Eu até quero fazer uma vivência com vocês hoje, para o final. Legal. Então, o oráculo, ele ajuda a pessoa a visualizar o que eu estou vendo. Tá. Então, ali eu vejo o que está acontecendo, quais são os contratos que a pessoa precisa eliminar, aquela coisa toda, o que está mais aparente. Ali é feito um ritual, né, digamos assim, onde nós eliminamos esse contrato. E, durante esse ritual, pode aparecer a questão do que eu chamo de tártaro. Tártaro é energia impregnada, igual aquela que você tira do dente, você fica com aquela energia impregnada. Então é feito um tratamento quântico total. Esse tratamento quântico total é a retirada dessas questões que já estão no plano físico, que já não está mais no corpo astral, no corpo espiritual, no corpo emocional, não está no corpo físico. Então é feito um tratamento quântico dentro do Instituto, que é um tratamento muito profundo, vai de 6 a 12 horas, é uma coisa bem Com bem a pessoa profunda mesmo. junto ou não? A Você? pessoa junto, sim. Faço muito para o exterior, aí quando as pessoas estão no exterior, eu faço por desdobramento. Aí eu vou onde a pessoa está. Você faz regressão também? Trabalha com regressão? Também faço. Também? Faço. A regressão eu só faço em últimos casos, Eu já quando fiz. a pessoa não consegue mesmo visualizar, a pessoa não consegue sentir, a pessoa está tão assim que não consegue. Então eu faço. Porque existe um princípio. Se nós nascemos com esquecimento, lembra que eu falei que eu não tenho um dom, eu tenho um peso? Se nós nascemos com o dom do esquecimento, para que lembrar? Tem coisa que não precisa lembrar. Tem coisa que você pode citar, você pode falar e está tudo certo. Então, eu procuro interferir o quanto menos. Durante o processo, eu peço permissão para o Deus interior da outra pessoa, porque é muito delicado você mexer Até com o porque tem passado. pessoas que não têm essa preparação, né? É a mesma cabeça que você tem, né? Tipo, tem gente sim. você tem que fazer uma preparação antes para longa, você... às vezes longa. Eu falo sempre da irresponsabilidade. Da irresponsabilidade de determinados profissionais. São muito responsáveis, muitos profissionais, que você tem que fechar tudo aquilo que você abre. Às vezes, numa consulta, você abre 100 janelas. Você tem a obrigação de fechar a 100 antes que a pessoa saia do seu consultório. Eu já fiz Então, 2 regressões. Você só abre aquilo que você consegue fechar. É por isso o escorpião, mais uma vez. É sempre lembrando disso. Interessante, né? Tá? É sempre lembrando disso. Então, é uma coisa de muita responsabilidade. Eu tenho um trabalho de muitos anos, eu tenho só nesse trabalho que 35 anos ou mais. Ah, pouca coisa, né? Pouca coisa. Só nesse trabalho, porque minha história é bem mais longa. Então, é lógico, já vi coisas demais. Eu vi pessoas se livrar de doenças seríssimas, muitas e muitas, são incontáveis. Eu não sou médico, eu trato do paciente, né? Gente, vamos falar sobre o paciente. Consultar quer dizer perguntar. Paciente é aquele que pergunta. Usa-se muito em direito. O paciente é o consulente, é aquele que faz uma pergunta de determinada matéria. Então, quando eu falo paciente, consulta, não sou médico. O que eu faço é terapia integrativa. Não existe terapia alternativa, porque a gente não troca o médico pelo que eu faço. O médico cuida do corpo, da doença, que ele tem obrigação, estudou para isso. É outra história. Eu cuido de pessoas. Eu cuido do indivíduo como um todo. E não necessariamente da doença dele, como o médico é preparado e tem obrigação de fazer. Tá? São coisas separadas. Então, o paciente é todo aquele que pergunta. E consulta é tudo aquilo que busca também. Então, se o paciente é o perguntador, a consulta é a pergunta. Tá? Vai lá no dicionário, olha direitinho, antes, que às vezes, um dia desse uma pessoa me perguntou, qual é a sua formação? Você fala em consulta. Eu falei, querido, vai se informar, né? Porque mesmo sendo uma pessoa, eu sou isso que vocês estão vendo, eu jamais me altero.
Mas tem umas coisinhas que você tem que dar colocar a pessoa, situada. um corte, uma situada, porque senão a pessoa prejudica outras pessoas que Sim. estão buscando. Porque às vezes a pessoa só quer a confirmação de que ela é triste, de que ela é infeliz, de que ela é quebrada, que ela tá, sabe? Ela não quer ajuda. Ela não quer receber apoio. Causar. Não, ela quer causar, ela quer criar uma situação, né? tem bastante, prejudica, né? e prejudica as pessoas que estão procurando, né? Tem bastante disso. Então, isso a aqui é gente um vê. papo sobre espiritualidade, é um papo sobre cura quântica, é uma realmente uma oportunidade, né, para quem acompanha com tanto carinho aqui, que está inscrito, se não tiver, está passado a hora de Sim, escrever. Com Se certeza. Né? inscreve no canal. Que essa casa é maravilhosa, esse canal é maravilhoso, então se você não inscreveu ainda, Isso aí. tá passado a hora de escrever. E o seu canal? Você tem canal no YouTube? Tenho. Qual que é? É o Instituto Ivan Martins. Legal. E Instituto lá Ivan Martins. a pessoa consegue saber suas redes sociais, seus Lá contatos? tudo é porque tudo meu é Instituto Ivan Martins. Todas as minhas redes sociais é Instituto Ivan Martins. Por quê? Porque eu tenho um programa de Vou entrevistas, entrar aqui já. que é a parte artística, né? Eu tenho, então, entrevisto muitos artistas, muitos escritores e tal. E eu tenho todo o meu trabalho também, sempre levando para o lado da espiritualidade. Então, no Instagram é mais espiritualista, né? Então, estou sempre por aí. Legal. Estou sempre por aí com assuntos diversos. Mas isso que é legal, né? Você estuda pra caramba. É ruim quando a pessoa vem querer invalidar um trabalho, não sabe toda a sua história, tudo que você já fez, E a ajudou. pessoa vira e fala assim, sabe, mas qual é a sua complicado. formação? Ele quer o quê? O meu CRM? Eu nunca me coloquei como médico porque eu não sou. Até sou, da medicina tradicional chinesa, né? Uma formação incrível, inclusive na China, mas não é essa a questão aqui. Formação não falta, né? Não é essa formação aqui, não é essa questão aqui. Então, não é o meu CRM, o meu não CRM que vai te ajudar. O que vai te ajudar é o que eu tenho na espiritualidade, que não tem nenhuma instituição de ensino que possa assinar embaixo, querido. Não dá. Muito legal. E qual que é a sua formação? A gente começou a falar e É, a gente tá. acabou cortando. Eu formei em teologia, filosofia. Fez teologia, filosofia? Eu sou formado em belas artes. Eu sou formado em enfermagem. Caramba, enfermagem. E eu estou cursando agora biomedicina, porque existe uma técnica chamada ozonioterapia. E eu sonho em trabalhar com isso em consultório, para tratar de determinadas mazelas que hoje assolam o mundo todo e que a ozonoterapia vem para Sério? sanar isso. E só que é uma técnica que exige essa formação específica. Já fiz ozonoterapia É. pra olheira, mas... Não, a ozonoterapia... Não. Eu sei que era com ozônio. A ozonoterapia, ela tem todos os níveis que você imaginar. Mas o que ela faz de diferente? Ela reestrutura teu corpo, só isso. Ela reestrutura teu corpo para tratamento de pele, tratamento de cabelo, tratamento de tudo. Mas de pele com doenças também, né? A ozonoterapia é maravilhosa. Então, Nossa, é uma nunca ouvi técnica falar. maravilhosa. Então, eu quero poder ajudar mais pessoas, mas nem é nessa área, não. É uma área específica que eu não vou citar, mas é uma área específica que eu quero trabalhar. Então, eu estou terminando também a minha formação em biomedicina, que é exatamente para poder trabalhar com essa técnica, porque eu respeito aquilo que está dentro das normas desse país. Então, se precisa ter essa formação, eu vou e faço. Com certeza. Tá certo. Né? Eu vou e faço. Tá? Então, cada coisa no seu lugar. Legal. E quem ainda não segue o Ivan, porque assim que tiver tudo certo, Agora, você vai divulgar Claro nas suas redes, certo? claro que essa é a minha formação acadêmica. Fora as outras, né? Agora, quem quiser a minha formação mesmo, a gente tem que entrar no Instituto Ivan Martins.com.br. Lá tem, porque é uma Tudo. história longa. Deve ter bastante Tem gente história, que passou né? por você. Muita gente. É uma história bastante longa. Tem que entrar lá no meu, no meu site, e aí ali tem toda a parte integrativa. Muito Legal. legal. Uma das suas um dos seus trabalhos que você desenvolve lá é a cromoterapia, que é trabalhar com cores, é isso? Sim. E como que a cor de um ambiente ela pode interferir Totalmente. no seu tipo de negócio, inclusive? Totalmente. Por exemplo, aqui vocês trabalham com uma cor neutra, vocês trabalham com cinza, que é uma cor mais fria também, mas vocês têm essas imagens.
Todas as imagens, o amarelo, E isso tudo traz vida. O lilás, que traz cura, né? A cor da transmutação. É cor da transmutação. Então, vocês têm cores aqui, né? Pegando a cortina fica também lilás. Agora, eu trabalho basicamente com uma frequência dos 7 chakras, né? Então, você trabalha desde, né, começando pelo básico, você trabalha desde o vermelho até o lilás. Então, você trabalha o vermelho, o laranja, o amarelo, depois você trabalha o verde, né, o verde esmeralda, depois você trabalha o laríngeo, que é o azul claro, depois você trabalha o frontal, que é o azul escuro, e por fim, o lilás, que é o coronário. E você faz algumas mesclas dessas cores também. Então, eu tenho uma cápsula quântica, onde a pessoa entra, ela recebe isso, né? Recebe essa cromo, ela recebe também um outro tratamento quântico, que é para desintoxicação do corpo, né? Que é uma coisa incrível, gente. Tem pessoas que quando você retira do aparelho, dá para cortar com faca o que sai. É uma coisa incrível mesmo. É um aparelho que a pessoa entra? É um aparelho. Então, é uma coisa incrível. Não tem nada invasivo, né? A única coisa invasiva que eu faço é a auricular terapia, que todas as pessoas que passam pelo tratamento eu pego alguns pontos também, que são agulhas de ouro, que são colocadas, que são as Aspen, né? Que são colocadas em pontos estratégicos para trabalhar alguns meridianos. Ou alguma coisa específica, às vezes uma hernia de disco, às vezes alguma coisa a gente faz uma pressão local. E é engraçado que as pessoas às vezes falam assim, tá de formação, né? Se você pega o Dr. Paul Nogier, né, que é o pai da auricular francesa, eu fiz as duas, tanto a chinesa quanto a francesa. E não se iludam, embora fiquem questionando se ela é francesa ou chinesa, ela é as duas coisas, mas ela começou na França. Tinha uma senhora, a madame não sei das quantas, que ela curava essas dores lombares, dor de hérnia, de disco, essa coisa toda. Hérnia de disco é uma dor insuportável, só quem já sentiu. E vinha com queimado aqui na orelha. E o doutor G perguntava, ele era clínico, né? O que é esse queimado? Não, eu fui na madame fulano de tal, ela consertou a minha dor na coluna. Ele viu uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes. Imagina um francês mal alimentado em Paris naquela época, trabalhando, carregando peso. Imagina, né? Aí o doutor Nogier começou a ver aquilo e ele começou a reproduzir no consultório, primeiro com fogo controlado e depois ele foi vendo que ele foi matando o ponto, né? Então ele começou a trabalhar com as agulhas. Ele estudou muitos anos. Acho que ele levou mais de 20 anos para estabelecer os pontos tudo direitinho. Então hoje, todo o trabalho feito na auricular terapia é comprovado cientificamente. Quando você ativa aqui, é como se você estivesse com um console na mão. Sabe esse negócio de joguinho? Vai se jogando. Porque, geralmente, quando eu toco em determinadas áreas da orelha, eu faço a pessoa ter sensações em várias partes do corpo. Então, é uma ligação direta. Então, quando você ativa o ponto certo, né? Porque não você tem que falar certas coisas, né? A pessoa fala assim, mas eu compro um mapazinho lá na internet e eu faço. Eu falo, e você tem comprovação de ponto? Como assim? Eu falo, olha, o que é ponto para um não é ponto para outro. Você tem aproximação de ponto. Você tem que confirmar o ponto, porque se você pega um ponto para determinada coisa, se você sai 1 milímetro fora, você aleja a outra. Então, você tem noção do que você está fazendo? Não existe se bem fizer, mal não faz. Se bem não fizer, mal não faz. Não existe. Faz mal, sim. A auricular terapia é uma coisa seríssima. Você já fez, né? Já. Só que eu aplico um piercing de ouro, né? Tem diferença desse semente? É mais duro. Não, eu gosto da semente. É porque como... Ela faz com semente. É porque como a pessoa vai embora e geralmente ela não volta, porque os meus clientes, eu não caso com cliente não, tá? Eu tratei, tchau, vai com Deus, obrigado. Seja feliz. Seja feliz, eu não caso com paciente não. Quando voltam por outro motivo, outra questão. Mas não pela mesma. Não pela mesma questão, nunca. Pelo amor de Deus, não.
Aí, aí eu coloco, então, esse piercingzinho, porque ele pode demorar de 20 minutos a 6 meses para cair. Caramba, tudo isso. Pode. Eu tenho paciente que ficou 6 meses com ponto. Aí é o corpo da pessoa que vai determinar. É, porque é um piercing de ouro, né? Então você colocou e ali ele fica. A pessoa tomando os cuidados, tem as orientações, olha, coçou, tira, né? Então tem aquela coisa. Tirar é tirar mesmo, né? Tirar é jogar fora. Então é um piercingzinho mínimo, minúsculo, é tamanho do ferrão de um percevejo, é nada. Mas faz toda uma diferença. Vou te procurar. Opa! Quando você quiser, Vamos meu lá. convidado. Irei lá. Serão meus convidados. Legal. Isso aí. Aquela questão que você falou no começo lá. Nossa, o que você pensou? Que Ah, falou de do vocês? tarô? É. Não. Vamos lá. Quem vai primeiro? Fiquei curioso. Pode ir lá, Leandro. Eu sou curioso da história. Você quer o tarô ou você quer psíquico? O que você... Então vai lá. Deixar Me dá sua data de novo. 12, Aperta a mão aqui. 12/4/83. Olha, você é uma pessoa que tem uma questão da honestidade para você, é uma questão muito séria, né? Te impede um pouco de crescer, que às vezes você tem muito medo de investimento, medo de gastar, medo de fazer compromisso, porque isso mexe também com a tua liberdade. Você é extremamente livre e se te aprisionar não dá certo, né? Então, com você é melhor sempre uma interrogação do que uma afirmação. Nunca uma exclamação com você, sempre uma interrogação. Porque se exclamar com você não dá certo. Se determinar não dá certo. Você tem uma espiritualidade muito interessante. Você é combativo, né? Você é guerreiro, combativo. Só precisa acreditar mais. Falta um pouco de fé, não no mundo, em você. Tá certo? Talvez alguma coisa de criação, de pai, alguma coisa te impediu um pouco. É meio limitante para você. Alguma coisa a ver com o lado masculino, possivelmente pai. Tá? Que te limita um pouco. É como se fosse uma correntinha que você tem. Corta essa corrente. É sobre ele, nunca foi sobre você. Interessante. E cuidado com a cabeça. Tudo seu é cabeça. Ferve, né? Tudo com você é cabeça, tá? Faz sentido? Faz. E depois eu te procurei pra ver se essas paradas tudo aí. Você, tá aqui Vamos sua lá. mão. Você é a outra mão. A outra mão? Não. Bota essa mão aqui em cima. É, Aqui. tá. Qual que é a sua data? 3/12/84. Interessantíssimo. Tem alguma coisa que foi desviada na sua vida, quase que te impedindo. Porque você nasceu com uma natureza que te levaria diretamente para isso que você faz mesmo, as artes, de uma forma geral. Tá? Você não é muito de frente, mas você é de trás. Você gosta de produzir. Uhum. Você gosta de produzir. Você é uma eterna criança, você sabe, né? Um meninão. Deve deixar você brabo. Na verdade, acho que eu que deixo ele bravo, porque aqui na agência eu que causo. Mas ele é um meninão, você é um meninão, você tem uma história linda para cumprir mesmo. Você tem uma direção linda para cumprir. Você tem facilidade de aprendizado, mas você precisa acreditar nisso. O mundo nem sempre aplaude. Aliás, eu me incomodo quando o mundo começa a me aplaudir demais, eu me incomodo. Tem alguma coisa errada. Eu prefiro quando o mundo me vai, sabe? Aprenda a lidar com isso. Aprenda a lidar com o não elogio. Elogio não é uma boa ideia.
O elogio é meio assim, não cresça, fica quietinho. O elogio é meio assim, tá bom, não cresce mais não. Para. Ao passo que muitas vezes um puxão de orelha é tipo assim, ô meu, você pode muito mais. Então começa a ouvir as críticas e tampa o ouvido para as palmas, os aplausos. Esse é teu recado. E tem coisas lindas para você. Cuidado com toda a parte de respiração, isso tudo, e a coluna. Tá? Cuidado com a sua coluna, sobretudo essa região bem aqui, ó. Logo abaixo aqui, bem no cervical aqui. Cuidado com essa região aí. Tá bom? Tá. Acho que é isso, basicamente é isso. Bacana. Faz sentido pra você? Faz. Legal. Bacana. Ok. Uma baita responsabilidade, né? Que você faz, né? Acho que o nosso técnico até ficou curioso também. E, se ele quiser. Quer saber alguma coisa, guri? Tá com medo, né? Ela tá com medo. O técnico tá com medo. Mas Não, gente, adoro essa eu já passei história com essa história de que você quer saber alguma coisa. Eu consegui ter um pessoal, que eu não vou dizer o nome, de um podcast, que foi difícil. Sempre que eu falava alguma coisa, um dia eu peguei da retranca, falei dos dois, aí foi muito bom. Aí ficou assim, ele é grandão, mas ele ficou assim, olhando, assim, com medo. É isso, crianças. Que legal, né? Muito obrigado. E numa próxima a gente vai te chamar pra falar sobre tarô e aqueles outros Isso. assuntos que a gente... Daí a gente conversar. faz um superchat, vê as Isso. pessoas, né? Quem gostou, né? Já fala pra gente marcar logo, já né? fala. Sim, já fala. E a gente quer marcar esse ao vivo, né? Isso. Ao vivo com, você. né? Vamos ver se a gente consegue trazer até a mama aqui, né? Vamos ver se Deus quiser lá. Esse é muito legal fazer com a mão. Se ela vai estar legal até lá, né? Pra gente trazê-la aqui. E a gente quer agradecer também a presença dos nossos patrocinadores, né? A Cel Contabilidade. Então, Verdade. você que tem um escritório de contabilidade, aliás, você que tem uma empresa, né? Precisa de um escritório de contabilidade, então a gente indica aí a Cel. Abertura, encerramento de empresas, regularização, planejamento tributário, folha de pagamento, enfim. O kit completo aí, fala com o Márcio, o André, o Osmair, eles são sensacionais lá. Vou passar o telefone para vocês aqui, o WhatsApp é o 973294722. Então a gente sabe que eles ficam aqui em São Paulo, mas a nossa contabilidade hoje digital. é tudo digital. Então, de qualquer lugar do mundo, aí, qualquer lugar do Brasil, você consegue fazer contabilidade com eles. Nada de ficar guardando aquelas caixas, hein, pelo amor de Deus, de arquivo, né? De papel. Não, tudo digital. Tem né? é dó, né? Pelo amor de Deus. Passamos hoje dessa a era dessa digital. fase, E eles têm o Instagram também, @Cel Contabilidade. Eles têm um conteúdo legal para vocês lá também. Então, sigam eles lá. Isso, e para finalizar, se você quiser ter o seu próprio podcast, você pode ter aqui na Eternity. Tá? A partir de R$ 129 por hora, você consegue gravar aqui conosco, com os equipamentos de qualidade, técnico, enfim. Toda a estrutura, e também se precisar da vertente do marketing, a gente também consegue impulsionar seu canal, enfim. Tudo que você precisar, a gente consegue te ajudar. É só entrar em contato com a nossa equipe, 977323801, ou seguir a Eternity Brasil nas redes sociais. É isso aí. Ivan, obrigado mais uma vez. Espero que você tenha obrigado. gostado. Queridos, Prazer adorei. te receber Obrigado aqui. mesmo. Adorei, sou muito grato a vocês. Pela aula, né, que você deu. Uma hoje. aula, né? De Imagina, espiritualidade, né? imagina. A gente sempre Falo com aprendendo. muito amor, com muito carinho, né? E para vocês que nos assistem, né? Estão assistindo agora, né? Que bom ter estado com vocês. Espero que vocês entendam que minha visão é espiritualista, então não é direcionada. Respeito todas as doutrinas. Eu tenho amigos judeus, cristãos, Isso que é legal, né? muçulmanos. O respeito, né? E o entendimento, né? Então é amor, tá? Não é sobre exclusão, amor. né? Não é exclusão. É inclusão. É inclusão. Todo Então mundo é junto. sobre amor, né? Instituto Ivan Martins, qualquer coisa, tô lá. Hoje você tem o escritório aqui na Consolação, né? Seu consultório. Tenho. Mas se a pessoa que não mora aqui em São Paulo, ela consegue falar contigo? Você tem um canal de atendimento? Como que ela- Exato. Eu tenho o Instituto Ivan Martins, um telefone, pode deixar? Pode, claro. claro. Vocês entram em contato comigo pelo 011, né? 11, né? 011, não tive. 11 98 3636 599. 11 98 3636 599. Vai ter alguém para falar com vocês com muito carinho. Isso aí.
Muito obrigado. Se vocês gostaram, curtam, comentem, compartilhem. Sigam o Ivan nas redes sociais. Entrem em contato com ele. Se inscreva no canal dele, nas redes sociais. Isso é bom. Importante. E a gente se vê na próxima. E vocês, Se Deus quiser, do meu canal que estão aí, ó, é pra seguir os meninos. Gente, obrigado mais uma vez. Esse ao vivo promete, hein? Esse ao vivo vai vir com tudo, hein? A gente vai divulgar com antecedência pra vocês. Isso aí. Obrigado, Ivan. Então, queridos. Até mais. Então, até Tchau, mais. tchau, gente. Até a Tchau, tchau. próxima. Beijo, gente.